Olá, neste vídeo você vai entender de uma vez por todas a conjugação do verbo haver, do reaver, do verbo ver e do verbo rever para parar de se confundir em prova de concurso, tanto no presente do indicativo quanto no presente do subjuntivo e nos imperativos, no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Vamos lá, como funciona isso? Presente do indicativo do verbo haver, que é um verbo que você deveria saber em todos os tempos verbais, em todas as pessoas, porque ele cai em prova demais e ele participa de tempo verbal composto, então é importante que você saiba todos os tempos dele, beleza? Então vamos lá. Verbo haver, eu hei, tu has, ele há, nós havemos ou hemos, vós haveis ou eis e eles hão. Lembrando que na pessoa nós e na pessoa vós existem duas possibilidades de conjugação, que é o que nós chamamos de verbo abundante. Um verbo abundante significa que ele tem mais de uma forma em algum lugar. Então eu posso afirmar que o verbo haver é abundante na pessoa nós e na pessoa vós do presente do indicativo. E aí o que acontece? Haver é derivado de haver, beleza? Muita gente confunde achando que a conjugação do verbo reaver é igual ao do verbo ver, mas não. Rever é ver de novo. Reaver é haver de novo. Logo, a conjugação do verbo reaver é idêntica à conjugação do verbo haver. Mas é óbvio que não pode ser tão simples. Porque existe um fator aí que dá uma complicada, que é o fato de o verbo reaver ser defectivo. O que é um verbo defectivo? É aquele verbo que tem defeito. Como assim? É igual aquele seu liquidificador que às vezes funciona, às vezes não funciona, porque ele fica com mau contato. O verbo defectivo, ele é assim, ele é conjugado em algumas pessoas, em outras pessoas ele simplesmente não é conjugado, mas ainda bem que nós temos macete, não é verdade? Então, primeiro, você tem que saber a conjugação do verbo haver inteira, combinado? 2. Agora você vai pegar a cereja do bolo da história. A conjugação do verbo reaver, como ele é um verbo defectivo, só existe quando no verbo haver aparece a letra V. Então, se não existe letra V na conjugação do verbo haver, simplesmente não existe reaver. Por isso que o presente do indicativo do reaver fica apenas nós reavemos e vós reaveis, e simplesmente as demais pessoas não existem, beleza? Agora, quando você pega a conjugação do presente do indicativo do verbo ver, você terá eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. E aí sim, essa conjugação é igualzinha no verbo rever, que rever é ver de novo. Então, a conjugação é igual. A gente só coloca o re antes, né? Então vai ficar eu revejo, tu revês, ele revê, nós revemos, vós revedes, eles revêem. Lembrando que o novo acordo ortográfico tirou o acento circunflexo dessa dobrada de E, tá? Do vem, revém e assim vai. Ser de luz, tá? Então como é que eu falo a pessoa eu do verbo reaver? Não fala, ser de luz, você fica quieto, beleza? Então vamos lá. Não existe eu reavejo, não existe eu reavenho, não existe eu reavo, que são formas que vivem caindo em prova de concurso. Então cuidado com isso. Só existe o presente do indicativo, reavemos e reaveis, as demais pessoas não existem, ok? E acabou. Só que olha só que coisa interessante. O presente do indicativo, ele gera um outro tempo verbal, que é o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo é assim, ele existe se a pessoa eu do presente do indicativo existir. E aí, como que funciona? Nós vamos ao presente do indicativo do verbo ver, eu vejo, sempre na pessoa eu, e nós cortamos o O. Então, vai sobrar V-E-J, beleza? Se o verbo terminar em ar, como amar, estudar, nós vamos colocar um E, beleza? Então, amar vai gerar ame, estudar vai gerar estude. E se o verbo terminar em er ou ir, nós vamos colocar um A. Então, partir fica parta, sofrer fica sofra, vender fica venda. E ver, vamos lá. Eu vou à pessoa eu do presente do indicativo. Eu vejo, corto o O, sobrou V-E-J. Como o verbo é ver, termina em er, eu vou botar um A. Por isso, o presente do subjuntivo será conjugado. Eu veja, tu vejas, ele veja, nós vejamos, vós vejais, eles vejam. Observe que a partir do momento que você coloca o A,
é A do início ao fim, tá? Não ceda à tentação de trocar para a pessoa E, para a letra E, sobretudo na pessoa voz, tá? Porque botou A do início ao fim. Se você colocar é do início ao fim. E aí, veja, o verbo rever é igualzinho ao verbo ver, não muda. A gente só coloca o re antes, então vai ficar igual. Presente do subjuntivo do rever, portanto, eu reveja, tu revejas, ele reveja, nós revejamos, vós revejais e eles revejam. E aí o que acontece? Eu disse para você que presente do subjuntivo é assim. Verbos terminados em A são conjugados com E, verbos terminados em ER ou I são conjugados com A. Mas existem exceções. Que isso? Exceto ser, estar e haver que fazem já. Hadouken. Ou seja, você joga o efeito na cara da pessoa. Então, vou voltar. Presente do subjuntivo é assim. Ele é registrado pela troca da vogal. Verbos terminados em ar são conjugados com E. Verbos terminados em ER ou I são conjugados com A. Exceto ser, estar e haver que fazem já. Hadouken. Beleza? Portanto, como eu quero conjugar agora o verbo haver, eu vou conjugar com já, ok? Haja. Se fosse o ser, seja. Se fosse o estar, esteja. Lembrando que não existe seja e não existe esteja, tá? Sempre seja, esteja e haja. Então, presente do subjuntivo do verbo haver. Eu haja, tu hajas, ele haja, nós hajamos, vós hajais e eles hajam. E o que eu disse para você? Que o verbo reaver só existe se no verbo haver houver a letra V. Só que, seja luz, não existe letra V aqui no verbo haver todo. Então, o que acontece com todo o presente do subjuntivo do verbo reaver? Ele não existe. Muito legal, né? E aí, boa notícia. O presente do subjuntivo inteiro forma um imperativo negativo. Você sabia disso? O imperativo negativo é aquele tempo verbal que começa com não, que serve para você falar diretamente com a pessoa, fazendo um pedido, dando um conselho. Né? Então você fala, por favor, não faça isso. Ou não faça isso, não é bom para você. Né? Aquele tom de conselho, ou aquele tom de ordem, ou aquele tom de pedido. Pois muito bem, a conjugação do imperativo negativo inteira é igual à do presente do subjuntivo. A única coisa que muda é que não existe a pessoa eu. Então, a pessoa eu do presente do subjuntivo você corta. A partir do tu, a conjugação é idêntica à do presente do subjuntivo. Mas não se esqueça de que os imperativos servem apenas para nós falarmos diretamente com a pessoa. Portanto, a pessoa ele vai virar você. E a pessoa eles, elas, vai virar vocês. Beleza? Mas a conjugação vai ser igual. Por conta disso, a conjugação é igual. Eu apenas cortei a pessoa eu. Então, lendo aí, o verbo haver vai ficar não hajas tu, não haja você, não hajamos nós, não hajais vós, não hajam vocês. O que vai acontecer com o verbo reaver? Bem, ele não existe no presente do subjuntivo. Também não vai existir aqui. O que acontece com o verbo ver? Cortei a pessoa eu e teremos vejas tu, veja você, vejamos nós. Vejais vós, vejam vocês. Lembrando que tudo isso é com não na frente, né? Não vejas tu, não veja você, não vejamos nós, não vejais vós, não vejam vocês, porque nós estamos no imperativo negativo, por isso que existe esse não aqui em cima. Verbo rever é igual, certo? Então vai ficar não revejas tu, não reveja você, não revejamos nós, não revejais vós e não revejam vocês. Só que quando nós conjugamos o imperativo afirmativo, ele é um pouco diferente, porque ele não é cópia do presente do subjuntivo. Como que ele funciona? A pessoa tu e a pessoa vós saem do presente do indicativo cortando o S. E as demais pessoas, que são as pessoas você, nós e vocês, é que nós copiamos do presente do subjuntivo sem cortar nada, beleza? Então vamos lá. Você vai conjugar o verbo haver no imperativo afirmativo. Não existe a pessoa eu, essa você pula. Agora eu quero conjugar o tu. Ele sai do presente do indicativo sem o S. Eu vou lá. Eu, ei, tu, ás, corto o S, a tu. O que acontece agora com a pessoa ele? Vira você, certo? E a pessoa você, ela sai do presente do subjuntivo. Lembra que no presente do subjuntivo ela faz já, então vai ficar haja você. A pessoa nós também sai do presente do subjuntivo. Hajamos nós. Já a pessoa vós sai do presente do indicativo cortando o S.
Lá no presente do indicativo, você tinha vós, a vez. Então, você corta o S e vai ter a vez e vós. E a pessoa vocês, que antes era a pessoa eles, virou vocês, vai ser copiada do presente do subjuntivo, beleza? Portanto, vai ter o já, vai ficar hajam vocês. O que acontece, então, ser de luz, com o nosso verbo reaver? Simples. O verbo reaver só é conjugado quando no verbo haver aparece a letra V, e é por isso que só vai existir reaver e voz. Às vezes a pessoa olha para a conjugação dos verbos e fala, nossa, mas por que deixaram esse reaver lá sozinho, né? Só na pessoa voz. É porque ele só é conjugado quando no verbo haver aparece a letra V. Portanto, todo imperativo afirmativo não existe, excetuando essa pessoa voz. E o imperativo negativo, não existe nada. É isso. Verbo ver. Como nós vamos conjugar isso? Vamos lá. A pessoa tu sai do presente do indicativo sem o S. Eu vejo, tu vês, corta o S, vê tu. A pessoa você sai do presente do subjuntivo, que a gente já conjugou, fica veja você. A pessoa nós também, vejamos nós. A pessoa vós sai do presente do indicativo, cortando o S. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, corta o S, vede, vós. Beleza? E a pessoa vocês, que antes era chamada de pessoa eles, né? Ela vai sair também do presente do subjuntivo. Portanto, vai ter o vejam, né? Portanto, é por isso que fica vê tu, veja você, vejamos nós, vede vós e vejam vocês. E seguindo a mesma lógica, nós conjugamos o verbo rever, que é igualzinho ao verbo ver, certo? Então, imperativo afirmativo do verbo rever, revê tu, reveja você, revejamos nós, revede vós e revejam vocês. E é por isso que a conjugação do verbo rever não é igual à conjugação do verbo reaver. Cuidado, hein, ser de luz. E aí? Você quer uma parte 2 com pretérito perfeito e os seus derivados, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito mais que perfeito e futuro do subjuntivo? Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo que você quer a parte 2. Coloque aí, quero a parte 2, que aí eu monto para você, beleza? Mas tem que ter bastante comentário. Lembrando que para você receber os avisos de todas as aulas, eventos, todos os meus links, materiais, é só você entrar no grupo VIP do WhatsApp, tatirodrigues.com.br/zap. E para você conhecer o meu treinamento completíssimo de português para concursos, para você parar de passar sufoco na prova de português de qualquer banca, tatirodrigues.com.br/tpd. Tchau, tchau.